De Maslow, teoria da necessidade humana. Bom, uma hora você vai se deparar com esse assunto, seja na faculdade, na pós-graduação, no trabalho, uma hora você vai falar sobre a pirâmide de Maslow. Só que uma coisa interessante é que Maslow nunca falou desse sistema em forma de pirâmide. Bom, fica comigo nesse vídeo que eu quero trocar essa ideia com você, falar um pouco sobre o que é essa pirâmide e fazer essa polêmica aí, tá bom? Fica comigo nesse vídeo. Maslow é um nome importante da psicologia humanista e ele ficou famoso justamente por causa desse estudo da necessidade humana, né? Quando a gente fala de pirâmide de Maslow, a gente precisa entender que também ela é a pirâmide da necessidade, né? É a mesma coisa, mas é uma pirâmide que defende que o ser humano ele tem 5 necessidades fundamentais. E essas necessidades elas estão organizadas hierarquicamente em forma de pirâmide. Que esse conceito da pirâmide de Maslow ele defende que cada etapa dessa pirâmide ela precisa ser atendida, ou seja, cada ser humano ele precisa atender a necessidade para poder avançar para uma necessidade superior. E até aí tudo bem. Mas antes de entrar na polêmica, eu quero falar um pouco sobre o que é cada etapa para a gente ter entendido isso aí. A base da pirâmide é a base mais comum, né? As necessidades mais básicas do ser humano, que são as necessidades fisiológicas, ou seja, beber água, ir ao banheiro, dormir. Então, assim, quando a gente tem essas necessidades atendidas, aí a gente passa a fazer outras coisas, pensar em outras coisas. Outra necessidade, a etapa 2, né, o próximo módulo, digamos assim, é a etapa da segurança. Todo ser humano precisa de um local seguro, de uma casa, de um abrigo. Então, terceiro andar também é muito comum e é só lembrar que todo ser humano ele é social. O ser humano ele é um ser social. Então, a necessidade de o quê? De viver em comunidade, de conhecer pessoas, de pertencer a um grupo de pessoas. Segunda camada, uma das mais importantes ao meu ver, é a camada da estima, onde o ser humano ele precisa se sentir satisfeito, ter uma estima boa com relação ao seu trabalho, à sua vida e principalmente reconhecimento dos seus pares. Ele quer, enfim, ter as suas conquistas, digamos assim. Ao topo dessa pirâmide, que é o que todo mundo quer alcançar, que é a autorrealização. Interessante falar sobre a autorrealização porque ela está num nível um pouco diferente da estima, porque ela está mais voltada para o autoconhecimento, propósito, liberdade financeira, coisas do tipo. Só que precisamos olhar para o autor original. O que Maslow escreveu? E aí que começa a polêmica. Por incrível que pareça, Maslow ele não fala de pirâmide. Ele nem sequer no seu artigo, no seu estudo, ele cita isso de uma forma doutrinária. Muito pelo contrário, ele diz que o ser humano, cada um tem a sua necessidade, ou seja, cada ser humano tem necessidades diferentes. Talvez eu até concordo na base dessa pirâmide, onde todo mundo precisa atender as necessidades básicas. Mas aí da segunda camada em diante é pessoal de cada um. Cada um tem a sua prioridade, digamos assim. Então Maslow ele é categórico nisso. Ele não coloca hierarquia nessas necessidades. Elas simplesmente existem e precisam ser atendidas. Elas não têm essa ordem. Obviamente, né, que colocar nesse sistema fica fácil de entender, de estudar, fica um pouco mais prático. Porém, o risco desse formato é tentar ser absoluto, impor uma hierarquia que talvez não faça sentido. A teoria da necessidade humana é um conteúdo relevante, é importante para você que é gestor, que tem uma empresa, que quer entender as necessidades dos seus liderados, encarregados, enfim, dos seus subordinados. Porém, você não pode ser absoluto e tentar sistematizar isso numa pirâmide. Eu acho que esse é o grande conceito. A pirâmide é legal para a gente lembrar, né, a nível de estudo, mas para aplicação eu acredito que não faz o menor sentido. Aí vou pedir a tua opinião, o que você acha? Você concorda comigo? Concorda com Maslow? Tá bom? Dá a tua opinião aí, não esquece. Curte esse vídeo. E já que você está aqui, chegou até o final, o que eu ia te falar?
assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, tá bom? Então, para finalizar, precisamos saber quais são as principais necessidades humanas e como nós podemos atendê-la para que o ser humano fique cada vez mais refinado nas suas necessidades, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te vejo aí, quem sabe, no próximo vídeo. Tamo junto.